Amém. Queridos, mais uma vez, vai sair ao contrário. Nós estamos dando essas diretrizes práticas baseado nesse livro, Os 10 Mandamentos do Casamento, de Ed Young. É um excelente livro, né? Eu indico vocês a comprarem ou a presentearem. Nós fomos presenteados com esse livro, amém? Então essas dicas práticas, elas têm ajudado bastante a nossa vida, né, ao longo desses anos, e com certeza para preservar e para solucionar algumas coisas. Um beijo. Então, o tema de Eu amo hoje... esse homem, gente. O tema de hoje, ele é perdão, né? E eu queria saber o que você pensa ser perdão. De repente você pode imaginar assim, mas isso aí tá batido demais, né? Isso é algo que a gente já sabe o que é. Sim, nem sempre nós termos ciência de alguma coisa significa prática daquilo. E no casamento, seja você com 5 anos, 10, 50 anos, o perdão é o fundamento, assim como o amor, do nosso casamento ou de qualquer relacionamento. Amém? E a gente não vai demorar, em nome de Jesus hoje, eu queria que você acompanhasse com a gente Efésios 4, do 31 a 32. Se você quiser abrir, mas eu já vou ler. Efésios 4, do 31 a 32. Diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Amém. Você vê que no versículo 31 e 32 há uma contrariedade ali. Só que o que ele quer dizer? Primeiro ele fala, ao contrário, sede bondosos e compassivos ou misericordiosos. Meus amados, para que haja perdão, primeiramente nós precisamos ser bondosos. Como? No dia a dia. Coisas práticas. Falamos na primeira live sobre atenção. Depois falamos sobre ajustamento. Lembra? Quem nos acompanhou sabe. E ser bondoso é você, além de conhecer a sua esposa, o seu esposo, você praticar atos de bondade. Seja na atenção, seja no mimo, seja no favor, seja entre tantas coisas que aí só o casal pode fazer. E também ter misericórdia, compaixão. E o que é compaixão, você sabe? É se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei exatamente o que o outro está passando. Aí sim, eu sendo bondoso, eu sendo compassivo, você tendo compaixão, aí, quando acontecer algo, eu conseguirei perdoar. Uma coisa que a Cláudia, sempre quando ministra sobre cura interior, ela diz o seguinte, e na sua vivência, quando alguém vem falar com ela de forma ríspida, de forma agressiva, ela não responde da mesma forma, né? Ela fala aquele texto, né? A palavra branda desfaz o furor. Ela tenta se colocar o porquê que aquela pessoa está fazendo isso. O porquê aquela pessoa está agindo. Provavelmente ela está passando por alguma situação que ela acha que a melhor forma de resolver é atacando. Amém? Você quer falar alguma coisa dentro disso? Sobre essa questão, né, de a pessoa se sentir? Isso, e porque o perdão ele tem muito a ver também com o seu temperamento. Existem pessoas que falam agora, né, daqui a 10 minutos elas esquecem. Mas tem pessoas que guardam, né? Então é muito difícil para a pessoa que guarda liberar perdão. E o casamento não tem jeito, porque você não vai embora, você não fica sem ver, né? Mesmo que aquilo te magoe, você precisa perdoar. E entre eu e Marcelo, ele tem mais facilidade do que eu. Por incrível que pareça. Né? Eu sou uma pessoa que certas coisas que fala me deixa com aquilo no coração e eu fico remoendo, né? Mas eu louvo a Deus porque o Marcelo nunca a gente dormiu brigado, a gente nunca dormiu sem se falar, porque quando eu fico emburrada, ele vem, o que tá acontecendo? Me perdoa, né?
Mas eu louvo a Deus por isso. Eu sei que existem, sempre eu falo isso, níveis de perdão, né? É fácil perdoar uma briga boba, mas perdoar de repente uma traição, de repente perdoar levar um tapa, de repente perdoar palavras que feriu, que te humilhou, é muito difícil, fica lá dentro, né? Só que a palavra de Deus diz, amados, que é uma raiz de amargura, é como um câncer. Uma pessoa que não libera o perdão, ela é amarga. Ela fica com aquilo dentro dela e às vezes situações acontecem e por pouquíssimo ela lembra de tudo, porque quem não perdoa não esquece, a ferida está aberta, né? Então, nessa noite, o perdão, amados, você que está nos assistindo, eu acredito que seja realmente um dos maiores pilares no casamento, é você perdoar. E a Maria, né, pontual, ela tá falando que vamos para 34 anos de casados e o perdão, e é perdão todos os dias. Foi difícil entender, mas só quando entendemos, isso foi que tudo começou a fluir. É verdade. Sim. Quando há entendimento, nós desfrutamos daquilo. Realmente o perdão, ele é o alicerce. E o que é perdão, queridos? Perdão é um processo mental, segundo o dicionário, né, que a gente pesquisa, é um processo mental diante de... e que visa a eliminação de qualquer tipo de ressentimento, rancor, raiva, ou qualquer sentimento negativo com relação a uma pessoa, né, ou seja, a Cláudia, ou em relação a mim mesmo. Porque, querido, um dos maiores problemas em perdoar não é nem somente o próximo, o pior é quando é você mesmo, o sentimento de culpa. Porque às vezes, né, acontece algo que eu faço para a Cláudia, ela já me perdoou. Só que de repente, por conta disso, aconteceu um rompimento e eu me sinto culpado, mas ela já me perdoou. Então a culpa também que recai sobre nós é necessário ser liberada, é necessário entender que ela já me perdoou. E como eu falei, acho que na primeira live, perdão é liberar a pessoa do dano causado a mim. Eu dei até um exemplo no dia que se a Cláudia, eu estou com o meu carro, a Cláudia bate no meu carro e realmente acaba com o meu carro. Só que aí, o que eu faço? Eu olho para a Cláudia e vejo que ela não tem condição de pagar o dano causado ao meu carro. Eu olho para ela e falo, não, eu te libero desse dano, porque você não tem condição de pagar. Assim é você, assim somos nós. A pessoa, ela não tem como fazer nada, só eu posso liberar. Só eu posso liberá-la daquele algo que ela fez. E como a Cláudia falou, queridos, existem níveis de mágoas. Às vezes, um simples perdão e realmente você joga aquilo para o esquecimento, mas existem coisas mais profundas, que é a oração. A definição é um processo mental, mas eu acho que também espiritual, porque Satanás ele começa a cirandar ali ao nosso lado e começa a colocar, tá vendo? Ela deve estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então a mente, ela é o ataque direto de Satanás. A Ana está colocando que realmente o perdão dói mais em quem não perdoa, sim, do que em quem não é perdoado. Sim. Você carrega, né, aquilo em você e te machuca. Sim. E perdão, você já deve ter visto essa definição, são duas palavras, né? São duas palavras, per e doar. Né? Doar, você sabe, é dar algo. Mas per é um prefixo que remete a alguém. Então, toda palavra que vem com per, ela tem um sentido direto. Não tem nada com você. Quando nós doamos o perdão, ele é porque essa pessoa precisa, ela precisa mais do que você. Quando você doa algo para alguém, é que você tem condição de dar. Quando você doa uma roupa para alguém, é porque você tem condição de dar e essa pessoa necessita. Sim. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Sendo assim, amados, eu sei que, como a gente falou, de repente coisas que nós falamos aqui é bem batido já. Você já sabe. Mas a gente queria contar um testemunho, né, de forma superficial, que aconteceu com a gente mais ou menos quando a gente tinha 4 anos de casados, né? Mais ou menos 3 para 4 anos. Estávamos numa festa de aniversário
e estávamos numa mesa com mais um casal, e ali um casal vai me mostrar uma foto, né? De uma conhecida dele que estava com biquíni, aquela coisa toda. Só que ele veio me mostrar, né? E ali eu ri, mas mais porque o rapaz era brincalhão, enfim. A Cláudia, ela achou, vou brincar também. E ela fez uma brincadeira que na hora eu não gostei, porque mexeu com a minha masculinidade. Não me chamou de gay nada não, mas com relação ao meu machismo, sabe? E ali eu fiquei com raiva. E nós acabou a festa falando, fomos para casa. Nós tivemos uma briga severa, sabe? Foi a única. Foi a única briga que nós tivemos, mas foi, sabe, de eu, né, irritado, extravasar minha raiva, dando um soco na parede, né? E ali ela se sentiu magoada. Muita coisa. Porque assim, eu vim de uma história, né, do meu primeiro casamento, aonde só no fim, né, antes da gente, era um longo testemunho, mas assim, a minha história foi sempre assim, sendo preterida. Eu trazia em mim uma baixa autoestima muito grande, né, e eu levei isso comigo, de me sentir sempre inferiorizada. Eu trazia comigo também uma ausência paterna muito grande, então eu transferia isso para os meus relacionamentos, que não foram muitos, mas eu sempre via no meu namorado ou no meu primeiro marido e depois no Marcelo um pai. E a gente procura sempre o consolo, o apoio, né? Eu tinha essa ausência paterna. Depois assim, de orar ao Senhor, de terapia, eu consegui superar isso. Mas aquilo me magoou tanto. Eu lembro que numa hora da nossa briga, eu comecei a chorar alto e falar, eu não vou aceitar isso de novo, eu não quero isso. Ou seja, a briga era uma coisa, mas o que tinha dentro de mim fez com que aquilo se tornasse numa coisa enorme pra mim, entendeu? Ele também estava muito chateado, mas eu me senti tão ferida. E eu falava, eu não vou aceitar isso, eu não quero, eu não casei pra isso, eu não casei pra ser ferida, eu não casei pra ser machucada, mas eu estava trazendo tudo para essa situação que aconteceu. E eu creio que o Marcelo ali, ele levou um susto. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito calma, quem me conhece, poucas vezes me viram irritada, gritando, né? Já aconteceu, mas são situações em que sempre mexeu com o meu passado de humilhação, um passado em que eu era preterida, como eu já disse, eu me sentia feia, né? E quando aconteceu essa situação que o Marcelo falou muitas coisas e chegou a pegar a bolsa para ir embora, para vocês terem noção da situação, foi. E eu não consegui entender que uma simples brincadeira pudesse ter gerado tudo aquilo. E eu comecei a chorar e a dizer, eu não casei para isso, eu não casei para isso, eu não casei para isso, num desespero. Eu acho que isso levou ele a parar e pensar, o que está acontecendo? E quando ele veio me abraçar, eu não conseguia que ele me abraçasse, eu empurrava e chorava. E muitas das vezes isso acontece com muitos casais. O problema não é o marido e a briga que está acontecendo, mas tudo que está aqui dentro de mim. Pessoas que vieram de outros relacionamentos, né? Que foram feridas, foram machucadas, foram desprezadas num relacionamento. Então, está num relacionamento ótimo. Eu até, né, eu tenho um conselho para dar, se tiver alguém que está sozinho no momento, saindo de um relacionamento, não entre em outro. Sim, verdade. Cure o que você tem dentro de você. Se resolva. Um grande problema do homem e da mulher é achar que não pode ficar sozinho, eu tenho que ter um namorado, eu tenho que ter alguma coisa. Não, você saiu de um relacionamento que te machucou, que te feriu, que deixou cicatrizes em algumas pessoas a ferida está aberta, está doendo. E a gente acha que encontrar um outro companheiro ou companheira vai sarar todo o nosso problema. Não, você vai entrar num relacionamento que provavelmente vai ter muitos problemas. E às vezes é mais para provar para as pessoas de fora que o problema não estava em você, estava nele, e também provar para você, não tem nada de errado comigo. Isso. Realmente, sai da sua filha. Mas isso é complicado, porque aí quando acontece uma briga sua e da pessoa com quem você está, você traz toda uma bagagem para aquele momento. Então, foi muito difícil esse dia, eu chorei muito e parecia que todo o processo voltava à minha mente. Mas eu louvo ao Senhor porque o Marcelo tem essa facilidade, né? E ele me abraçou, me pediu perdão. E ali a gente se perdoou, a gente orou depois, né, amor, junto. Que isso é muito importante no casal, brigou.
discordou, não durma sem se falar. Não faça greve de ficar uma semana dentro da mesma casa sem se falar. Não, isso não é do Senhor. Vocês discordaram, vocês brigaram. Senta, conversa, se perdoem e orem. Não durmam de mal um com o outro. Porque isso, Satanás se aproveita. Né? Aí de manhã ele vai arrumar alguma coisa para que o que aconteceu ontem piore hoje. Você está entendendo? E assim sucessivamente. Mas quando a gente libera perdão, a gente consegue fazer com que Satanás seja destruído. E dentro dessa questão do perdão também, é interessante a gente colocar o quê, querido? Eu e Marcelo, a gente falou que essa live seria bem prática, né? Eu louvo a Deus porque quando ele faz algo que me machuca, eu digo pra ele. E ele se policia pra não fazer mais. O problema nos casamentos é que você sabe o que fere o seu esposo. É verdade. Você sabe o que fere a sua esposa e você continua fazendo. E eu quero te dar uma notícia, querido. Quem ama, cuida. Porque esse é o primeiro característica do amor, é o cuidado. Então, se você sabe que a sua esposa se chateia por algumas coisas, não faça. E foi ontem, não, sábado, o Marcelo foi no banco fazer um depósito. Não tem muito a ver diretamente com o perdão, mas tem a ver com essa questão de você se magoar. E eu falei assim, amor, eu quero ir com você. Eu quero sair de casa um pouco. Aí ele virou pra mim, de um jeito assim bem abrupto, que ele tava já saindo. Não, você não vai não. Ih, o que você quer fazer na rua? Então vai você depositar. Aí eu falei, não, tá bom, amor. Mas aquilo me doeu, porque eu queria ir com ele só pra andar, sair de carro, ficar dentro do carro. E aí, quando passou uns minutos, né, uns 20 minutos, ele me ligou e falou, amor, você quer ir andar de carro em frente à praia? Ou seja, amados, ele percebeu que o jeito que ele falou comigo, porque ele me conhece, o jeito que eu respondi, tá bom, amor, eu não vou em lugar nenhum. Ele sabe que eu amo o mar. O que ele fez? Ligou, eu desci, a gente foi conversando, vendo o mar, tirei foto assim de dentro do carro, aí ele falou, quer parar, amor? Quer descer um pouquinho? Irmãos, eu esqueci o que ele falou comigo, entendeu? Então o casamento é isso, querido, é a gente perceber, como já foi dito, é você dar atenção e perdoar, né? E também dentro do perdão existe uma coisa muito séria que a gente precisa entender, nós não somos iguais, a gente já falou isso aqui. Se eu esperar que o Marcelo me trate como eu quero, do jeito que eu acho que eu trato ele, vai ficar complicado. Mas que a gente possa se perdoar para que o casamento seja feliz. E amados, as coisas que acontecem que geram mágoa, e como eu falei, a gente tem que liberar perdão. A Bíblia, o Senhor nos orienta, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então o perdão é uma obrigação, é uma decisão. Isso. Ah, mas a dor, só eu sei o que ela ou ele fez comigo, pastor. Claro, só você sabe. Sim. Mas é uma ordenança do Senhor. Aquele que não perdoa não será perdoado pelo Pai. Isso. Principalmente a pessoa que vive com você, guerreia com você. Só que essas coisas que acontecem e nós não perdoamos, elas nos impedem da gente viver o presente e projetar o futuro. É verdade. Porque a pessoa que não perdoa, ela só olha para trás. Ela não consegue ter um relacionamento profundo. Ela não consegue ter um relacionamento liberto. Ela sempre vai pisar em ovos, porque o seu falar ou fizer vai vir tudo à tona. Ou seja, você vive do passado. Você não vive o presente. Então, o perdão é libertador. Decida perdoar só para você ver. Mesmo que você ache assim, mas vai acontecer de novo. Faça a sua parte. Como a gente sempre fala, querido. O casamento é algo de Deus. Não deixe que o diabo tire isso da sua vida, mas é algo que você tem que conversar todo dia. Você precisa entender que Deus colocou essa pessoa na sua vida para ser bênção na sua vida e para você ser bênção na vida dela. Isso. E dentro daquilo que uma pessoa está colocando, né? Meu marido, quando eu digo o que me fere, ele faz mais ainda. Né? Então a gente percebe, amados, que existem casais que precisam de ajuda, terapia, né? Sim. Que é terapia de casais, eu conheço amigos que já fizeram, ou ajuda pastoral,
né? E para entender o que está acontecendo, amados, porque não é normal, certo? Não é normal se você ama e a pessoa te diz que aquilo fere e você continuar fazendo. Não é normal. Tem alguma coisa por trás desse sentimento, dessa atitude. Então você precisa estar diante do seu pastor, né? Se a sua igreja tem um trabalho com casais, pedindo ajuda, pedindo conselho, se não uma terapia de casal, para que você possa resolver isso. Amém. E muita oração, né? Porque não é normal. Amém, queridos? Então, é o que a gente queria passar para vocês. Claro que falar sobre perdão é uma tese, é um estudo, é um seminário, é um congresso, né? Mas eu creio que pequenos conselhos que foram dados aqui, esperamos, a gente tenta viver isso, como nós falamos, tenha sido proveitoso para a sua vida, tá? Como a gente sempre fala, qualquer coisa que você precisar de aconselhamento, para quem não tem o nosso WhatsApp, pode nos chamar depois no Messenger para a gente conversar, né? Eu creio que a ajuda mútua, ela corresponde muito e cumpre os seus efeitos. Amém? A gente vai estar orando por você em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer enquanto a gente ora, mas ora junto conosco, amém? Senhor, amém, juntamente Jesus. Com meus irmãos que estão nos acompanhando, Deus, queremos aqui unir a nossa fé com a fé deles. Jesus. Pai, eu não sei, não sabemos o que cada um dos teus filhos estão passando na vida matrimonial. Oh Deus, mas que em nome de Jesus eu quero sempre falar sobre isso, que todo senso de justiça própria, de achar que eu estou certo e ele está errado, sempre, Pai, que isso caia por terra. Oh Deus, o diabo ele tem se aproveitado disso, Senhor. Por isso, Pai, que em nome de Jesus, tanto meu irmão como a minha irmã que está assistindo agora, oh Deus, eles entendam que a coisa mais importante abaixo do Senhor é o seu casamento, Pai. É verdade. Oh Deus, que eles lutem pelo casamento. Oh, Deus. Pai, que toda ação de Satanás seja repreendida pelo Senhor sobre a vida deste casal. Em nome oh Deus, de que Jesus. em nome de Jesus, que toda conturbação, todo a semente que Satanás tem tentado plantar através do temperamento, através, oh Deus, de problemas sociais, problemas financeiros, caia por Jesus, terra. Em nome de Jesus. E dê sabedoria aos teus filhos. Oh, dê maturidade aos teus filhos. Toda e principalmente, oh Deus, que eles exerçam o perdão. Oh Deus, se tem alguém magoado um com o outro. Oh Deus, que ouviu uma palavra maldita, ou seja, mal colocada. Oh Deus, que todo o efeito que foi cumprido por essa palavra perca o efeito agora, Deus. Oh Deus, e que ela sinta uma paz que excede todo entendimento entrar no coração dessa pessoa agora. Oh Deus, e que ambos venham conversar. Oh Deus, e venham colocar o nosso casamento é mais importante, oh Deus, do que tudo. Oh Deus, ser com os teus filhos, ser com os filhos dos teus filhos também. Verdade, oh Deus, é o que nós choramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Queridos, quando só uma... deixa eu ver aqui da Andréia, rapidinho. Deixa eu ver se tem mais alguma. Muito difícil, perdão. A Tita colocou, né? Muito difícil o perdão. Por isso Jesus mandou perdoar, né? 70 vezes 7, isso. E 70 vezes 7 é ilimitado, né? Não é 340, enfim, como a gente fala, não. Quando só uma das partes compreende a importância desses princípios, é possível que o casamento dê certo? Esse é o problema. Nós falamos isso na última live, né? Sim. Sobre ajustamento. E sobre a questão do jugo desigual. Jugo desigual. Sim. Bom, o jugo desigual, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí. Você sabe o que é jugo desigual? Quando a pessoa não professa a mesma fé, não tem os mesmos objetivos, ou seja... E deixa rapidinho, irmãos. Uma coisa também que eu gostaria de colocar, porque às vezes a gente pensa que o jugo desigual é só quando há um casamento entre uma pessoa cristã que professa a fé em Jesus e um que não professa. Sim. Só que há casamentos desiguais dentro das igrejas. Porque existem pessoas que estão na igreja, mas não vivem o verdadeiro evangelho, não se converteram de fato, de verdade. Então, porque assim, a gente tem estudado o Sermão do Monte. Um casamento onde um homem e uma mulher querem ser do Senhor, que querem mudança, que querem viver o caráter de Cristo, vai ter perdão, vai ter bondade, vai ter misericórdia. E ambos vão ter o mesmo princípio, né? Então, às vezes o jugo desigual não é só
porque o outro não é cristão. Às vezes ele está dentro da igreja. E realmente é muito difícil. Se não tem o mesmo princípio, se ele não aceita perdão, se ele não acredita no perdão. A solução para esses que são cristãos, tá? Porque julgo desigual é complicado, querido. Muita coisa. A Bíblia fala que a mulher santifica o marido. Então, é você orar ao Senhor, pedir conselho ao seu pastor, quem você conhece. Mas quando é cristão, eu penso que tudo tem que ser colocado à base da palavra. E a questão do casamento, da importância do casamento. Nada melhor que a conversa. E caso não... O que acontece muito entre os casais, a gente passa muito por isso. Não há uma concordância entre ambos na hora de conversar. Né? Não há um consenso, não há diálogo. Ninguém quer ceder, ninguém como quer a gente falou semana passada. Sim, e tem que ceder, tem que se ajustar. Então, você chame alguém para ser o intermediador. Porque às vezes, Andréia e quem tem essa dúvida, falta um mal entendido. Às vezes, a pessoa já está tão intrigada uma com a outra que o que ela fala, o outro não entende e vice-versa. Então, a gente já cansou de tratar de pessoas com diferenças que quando a gente sentou e conversou, a gente mostrou, ela falou, meu Deus, é só isso? É só isso. Então, acho que, principalmente, é isso. É você chamar alguém para ser intermediador. E também ter sabedoria, irmãos. Eu vou dar, né? A gente está dando exemplos práticos do nosso casamento. Por exemplo, Marcelo, ele diz que do passado dele, né? Que ele era muito nervoso e tal. Mas ele ainda tem um pouco, né? Então, eu aprendi a conhecê-lo. Sim. Então, assim, tem momentos, por exemplo, se a gente discorda de alguma coisa, né, amor? Sim. Seja o que for. E eu vejo que ele tá começando a trincar aqui. Eu falo, tá bom, amor. Sabedoria. E fico quieta. Porque eu sei que se eu permanecer afrontando ou dizendo, não, eu quero isso, vai ter discussão, então eu fico quieta. Mas eu não fico quieta com aquele aspecto assim, tá bom, então calei, não falo mais nada, dane-se. Bom ter falado isso. Não, eu espero a hora de falar. E aí quando passa... O que eu vou? Eu falo, amor, isso. Amor, é verdade. Então tá bom. E as coisas acontecem, tá entendendo? Uhum. Então a gente, como mulher, tem que ter sabedoria. E às vezes é o inverso. Às vezes é o homem que vê que a mulher é muito nervosa, espivitada, e ele fica calado. Porque é sabedoria de conviver junto, né, irmãos? Que a maturidade traz. Mas a gente tá aqui para compartilhar com vocês esses... pequenos toques que talvez esteja faltando no teu relacionamento. E também, conhecendo o temperamento da Cláudia, claro, às vezes eu exagero, sabe, querido? Quem me conhece, tá aí o Wagner, a Ana, pessoas que me conhecem de anos, às vezes eu exagero no modo de falar. Eu não agrido com palavras, mas a tonação de voz, né? Entonação de voz. Só que a Cláudia é melancólica, ela tem o jeito dela de, às vezes, ainda mais sendo eu. E às vezes na hora eu não percebo. Mas às vezes, antes de falar, eu seguro e desço a minha voz. Mas com qualquer outra pessoa não teria problema. Mas com ela, tem. Então, assim, embora eu saiba que não tem problema, eu me coloco no lugar dela. Uhum. Se fosse comigo, não teria problema. Mas ela tem. Então, essa troca de conhecimento, que é muito importante, embora a gente esteja junto há 10 anos, contando o namoro. Tem pessoas que estão casadas aí, como foi falado, há 15, 20 anos. São muito mais. Mas, como eu falei, a questão do perdão, que é o que a gente está tratando hoje, é você doar. Essa pessoa, ela não consegue, mas você consegue. Querido, eu não consigo parar de falar sobre isso. Eu acho que tem pessoas assistindo a gente que precisa parar, em nome de Jesus, com achar que você está certo. Isso. Sim, às vezes sim, mas nem sempre, tá? E às vezes o problema do seu casamento está com você e também com ela, com a pessoa que você está. Então pare para conversar. Nos chame, nos ligue pelo WhatsApp para conversar, você e seu esposo, que com certeza a gente vai estar pronto para ajudar. Assim, só mais uma colocação, né? A minha cunhada está dizendo ali que aprende com a gente, amém. Deus seja louvado, te amamos, cunhada. E assim, irmãos, eu senti de falar, talvez porque alguém que está nessa live precisa ouvir. Marido, tenha cuidado quando você falar do corpo da sua esposa, de se ela tá gorda, se ela tá magra. Comentário de alguém bonito, né?
que corpo, que perna, que isso, que isso aquilo. Que é mulher, isso é cozinheira. Às vezes o homem eu acho que não é louco de falar perto da mulher dele, né? Isso que é mulher. Mas isso magoa, porque a mulher ela percebe certas observações. Com relação à comida, com relação a detalhes da casa, não comparar, porque essas coisas ferem a mulher. Não estou dizendo que você também vai ser cego, ou você vai ser cego em relação ao seu marido e esposa se ele está engordando, né? Você vai dar um toque de leve, né? Poxa, amor, vamos sentar aqui, eu vou te ajudar, vamos emagrecer. Mas não deixa que isso se torne um peso na vida de vocês. Tá Amém. Bom? Amém, Maria. Nesse Renato, ponto, boa noite. Meu esposo é uma bênção, ele sabe a hora de falar ou de se calar. Louvado Isso. seja Deus. Amém. Amém, queridos? Como nós falamos, o que precisar pode nos chamar, dentro do possível, né? A gente não sabe de tudo, a gente ainda está aprendendo, mas com certeza 3 cabeças, 4 cabeças pensam melhor do que 2. E casamento é uma bênção. Casamento é projeto de Deus. É muito, irmãos, é muito bom. Eu fico no meu trabalho contando os minutos para chegar e encontrar o Marcelo aqui. Amém. E eu já chego assim, me abraça, amor. Né, amor? Amém? Que você vá hoje falar com a sua esposa ou com o seu esposo, tá bom? Vamos terminar para não alongar muito a live. Deus abençoe. Amém, Jesus. Que a graça do nosso bom Deus e as doces consolações do Espírito estejam com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E amanhã nós temos o estudo bíblico, continuamos com o Sermão do Monte. Querido, o Sermão do Monte para a vida, dá para ser o ano todo. É muita coisa. É verdade. Né? 7h30 amanhã. E na quarta-feira continuamos com, no caso é a penúltima, né, dicas práticas para preservar e recomeçar, na verdade, o casamento. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Amém. Peraí, deixa eu só responder aqui. Olá, estou assistindo vocês e eu estou precisando muito de ouvir. Amém. Amém. Genimara, né? Genimara, nós fizemos, de repente, quando terminar, você acompanha de novo essa live, né? Não é uma palestra, é apenas um bate-papo de coisas práticas e simples que a gente, com a nossa pouca experiência, tem passado, isso tem ajudado. E a gente decidiu, porque eu li esse livro, né? Os 10 Mandamentos do Casamento. Eu estou repetindo só para Genimar aí. Os 10 Mandamentos do Casamento de Ed Young. Então essas lives, a gente está fazendo baseado nisso, tá? Qualquer dúvida, né? Ou caso você olhe depois essa live, vocês podem nos procurar. Você, Genimara, como eu já falei para os irmãos aí. Também dá uma boa noite pro Renato, colega de trabalho de muitos anos. Renato, que Deus te abençoe. Renato, Deus te abençoe. E agora que você está seguindo, né? Tenho visto no Face que você está seguindo ao Senhor, indo à igreja. Continue assim perseverante. Deus te abençoe. Amém. E querido, esteja orando por nós, tá bom? Fique na paz, em nome de Jesus.